Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês um recheio. Eu tô aqui num lugar diferente, pra casa da minha mãe. E eu vou mostrar pra vocês, eu vou fazer um bolo na taça e eu vou estar mostrando o recheio que eu vou fazer. Aqui na casa da minha mãe, a gente tem costume de comer recheio feito com maisena, tá gente? É como se fosse um mingau. E aqui a gente gosta, tá? Só que eu vou fazer um mingau, tipo mingau de chocolate, mas ele fica bem saboroso. Eu vou colocar uma caixinha de leite condensado e a mesma caixinha de leite condensado eu vou colocar de leite. Porém, eu vou misturar aqui nesse leite condensado uma colher de maisena. Então, eu coloquei aqui a maisena e o leite condensado. E primeiro eu vou diluir toda a maisena aqui no leite condensado para depois eu adicionar o meu leite, tá bom? Tudo diluído, agora eu vou colocar uma e duas caixinhas de leite, tá? E vou adicionar também o meu chocolate, né? Se você tiver na sua casa o chocolate em pó, assim, 50%, melhor ainda, tá? Aqui no caso é achocolatado. E eu vou adicionar 200 gramas de chocolate meio amargo. Como esse chocolate aqui é Toddy, gente, eu vou colocar aqui umas 6 colheres, mas se for chocolate mesmo, pode ser só umas 4 colheres, tá? 3, 4, 5, 6. Lembrando que isso aqui é mais doce, tá? Basicamente, isso aqui é puro açúcar. E agora a gente vai mexer. E depois que mexer, a gente já vai ligar o nosso fogo e eu vou adicionar o nosso chocolate. Gente, começa a engrossar, começa a querer ferver, ele já começa a ficar, ó, grossão. Aqui, a gente não quer um recheio tão consistente para colocar em bolo, né? Como vai ser na taça, né? Vai ser um bolo na taça. Então, a gente pode ter um recheio mais maleável, tá bom? Gente, aqui ele já tá morno. E eu vou começar a montar com ele morno, tá? Torta com ele morno. Vocês podem ver que o ideal é que você coloque um plástico por cima, porque esse recheio é o tipo de recheio que ele dá casca, tá vendo ali, ó? Ele dá casca. Aqui eu não coloquei o plástico, porque eu vou fazer um bolo de travessa. Então, não tem problema. Mas mesmo assim é bom colocar, tá? Mas como vocês podem ver, ele é um recheio que dá uma casca em cima, tá bom? Então, vamos montar a nossa taça, gente. Essa é na verdade, essa é uma boleira que sempre que eu venho aqui pra casa da minha mãe, a gente acaba fazendo esse bolo na taça, tá? Dessa vez foi de limão, ninho e chocolate. Vamos lá. Esse aí é aquele creme de limão que eu já ensinei pra vocês com o pozinho da Mavalério, chantilly. Esse bolo na taça é um bolo na taça mais leve, tá? Tanto que a gente faz com chantilly e ele fica mais leve. Quando você faz com brigadeiro, tá? Ele fica mais pesado. Brigadeiro de ninho, brigadeiro, ele vai ficar mais pesado, ok? Então, eu coloco uma pré-camada aí na minha taça. Nesse caso, eu coloquei de limão. E eu vim com um bolo maravilhoso da Dona Marli, tá? Porque essa não é a minha massa, é a da minha mãe. Essa, sim, é a melhor massa do mundo. Lorena, passa a receita. Essa receita só tem na minha apostila. Sobre a apostila, gente, o curso vai ser liberado agora em janeiro. Então, fique ligadinho que assim que eu liberar as vagas, lembrando que tem quantidade de vaga, não é vendido a muitas vagas, porque é um curso com consultoria. Então, sempre tem limite de vaga. Voltando à receita, porque eu lembrei. Então, eu coloquei uma parte aí agora de bolo. Vou umedecer esse bolo com leite. Não coloquei leite com açúcar, eu coloquei só leite. E eu vou umedecer esse bolo aí um pouquinho. Não umedece muito para quando a gente cortar o bolo, né? Quando a gente for pegar, ele ficar bem certinho, não ficar desmoronando, tá bom? Agora, eu tô colocando aí mais camada de limão, aquele pozinho da Mavalério com leite condensado e chantilly, tá bom? E, obviamente, menos um pouco de chantilly, né, gente? Para não ficar tão marcante o gosto do chantilly.
Então, depois que você faz isso, você vai colocar uma camada aí toda aí de limão, tá? E aí, eu coloquei os enfeitinhos, que seriam rodelinhas de limão, tá? Nesse caso, gente, é só enfeitinho, não é pra dar sabor ou alguma coisa assim. Então, a rodelinha é bem fininha, vocês podem ver que tá até meio transparente. É realmente o enfeite da torta, vai ser esses limãozinhos aí do lado, pra poder ficar bonitinho, né? A nossa taça ficar bonita. E para ela ficar bem certinha e bonitinha, vocês vão ver um truque que eu faço nessa taça aí, que sempre fica muito legal. Em todas as taças eu uso esse truque para ficar bonito, tá? Porque se você for ver, aonde encosta a massa não fica tão bonitinho, né? Tipo assim, o morango encostado na massa é sempre bonitinho com um recheio branco ou um recheio todo preto, né? Então, um erro que eu acho que as pessoas cometem, que às vezes o bolo na taça não fica tão bonito, a lateral, é por causa disso. Que às vezes a pessoa coloca 2, 3 tipos de recheio na lateral, então fica parecendo várias cores, né? Como vocês podem ver, agora eu tô colocando bolo, tá? Novamente, eu coloquei uma camada de limão, bolo, outra camada de limão e bolo novamente. E olha o que eu vou fazer agora, gente. Na casa da minha mãe, gente, não tem saco de confeitar. Minha mãe não é confeiteira. Então, eu faço com aquilo que eu tenho lá, tá? Eu tinha um saquinho de panetone e eu precisava pra gente colocar mais certinho. Fica melhor para depositar o nosso próximo recheio, que é o recheio de ninho, tá? Esse é uma mousse de ninho, eu vou ensinar ela para vocês também. Então, eu tinha um saquinho de panetone e foi isso que eu usei para depositar só na minha lateral. E olha o que eu vou fazer agora. Eu vou acertar para deixar bem retinho essa mousse até em cima, até passado um pouquinho do limão. Só que não vai ser essa camada inteira de mousse de ninho, porque ficaria enjoativo. Ficaria enjoativo se fosse todo de limão, ficaria enjoativo se fosse todo de ninho. Então, eu só lambreco a lateral para ficar branquinho, tá vendo que fica branquinho aí? Dá como se fosse um acabamento na nossa lateral do nosso bolo. E olha como fica bonito, vocês vão ver que vai ficando bem certinho. Obviamente, no centro da taça eu coloquei um pouco do recheio, né? Esse mousse de ninho. Mas a lateral eu faço ela tampadinha do... Olha pra você ver aqui, aqui dá pra vocês entenderem bem direitinho. Tá vendo que fica tudo branquinho? Fica mais bonito, tá? E agora eu vou colocar a massa, mais massa. Só que o que acontece, gente? A massa não vai encostar na minha lateral, ela vai ser só no centro, porque a minha lateral vai ficar bonita assim, branquinha, entendeu? Esse é o segredo para ficar essas laterais sempre bonitas. Nossa, só tem bolo embaixo e fica tão bonito. Pois é, fica bonito, mas se tiver bolo embaixo e só recheio em cima, não fica saboroso. Então, o truquezinho que a gente usa é exatamente isso. Fazer a lateral e depois preenche o meio com o bolo, tá? Tô aí molhando mais uma vez, tá? Ai, gente, só de olhar minha boca enche d'água. Porque ficou muito gostoso esse bolo. Meu Deus do céu, como ficou gostoso. Eu não utilizei a casca e nem a parte de baixo, tá? Eu não utilizei. Agora, eu tô vindo aí com mais recheio de ninho e colocando na parte de cima do nosso bolo, para deixar bem certinho. E eu tô encaixando em algum lugar que eu tô vendo que ainda tem algum buraquinho, eu encaixo o bolo para que não fique depositado em alguns cantos muito recheio, em outros menos, tá? E a última camada eu coloquei chocolate, tá? E eu espalhei aí, gente, e não deu pra filmar, eu esqueci de ligar, minha mãe ficou segurando pra mim, coitada, mas eu que não liguei a câmera. Mas eu coloquei ganache, tá? Eu derreti o leite, desculpa, eu derreti o chocolate e o creme de leite, fiz uma ganache e passei por cima. O que acontece? Estava chovendo, vocês vão ver aí que deu uma manchinha na nossa ganache, mas é porque estava chovendo.
E eu não tive como pegar mais limão, então não deu para fazer uma decoração super elaborada na parte de cima, porque eu não consegui ir lá buscar mais limão, tá? Eu queria fazer uma flor de limão em cima, mas infelizmente não deu. Então aí eu coloquei a ganache, olha, eu mostrei só o finalzinho aí, a última gota da ganache. Não dava nem pra... Mas foi só uma camadinha fininha de ganache. E eu fiz uma raspa de limão na parte de cima, mas poderia enfeitar muito mais porque ela nos permite isso. Tá vendo essas gotinhas? É a chuva, tá, gente? Relaxa. É porque estava chovendo na hora que eu fui levar pra casa do meu irmão. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. E olha como fica lindo por dentro. Ai, gente, eu vou te contar. Ficou bom demais. Só faz, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!